diferentes e uma dessas formas é o trauma. Você deve conhecer alguém, né, que já foi assaltado, depois disso não conseguiu mais sentir lugar, né, seguro em lugar nenhum. Ou então alguém que viu um relacionamento abusivo, dolorido, sofrido, tal, que nunca mais se abriu para um novo amor. Mas afinal de contas, o que é que gera o trauma? Como identificá-lo? Como tratar? Como não generalizar para as outras situações? Assunto de hoje no nosso quadro Descomplica. Oi, Jana, boa tarde. Fernandinha, boa tarde. Que coisa boa, né? A gente falar disso, porque acontece tantos eventos que são limites na vida das pessoas. Acidentes, sequestros, assaltos. E isso termina trazendo sequelas emocionais. E a pessoa pode deixar de fazer coisas que eram normais antes, como ir à padaria, comprar uma coisa rapidinho, sair à noite de carro. Então é tão importante você trazer esse tema. Importante mesmo. E a gente separar o que é senso comum do que é ciência, porque a palavra traumatizada, tô traumatizada, é igual a tô estressada, generalizou para tô deprimida, generalizou para todo, até o tempo ficou bipolar. É verdade. Então assim, a gente pegou algumas palavras que é da ciência, se apropriou para o dia a dia e banalizou. Então tem muita gente assim, terminou um relacionamento, Deus me livre, eu tô traumatizada, quero nem ver. Daqui a pouco até tá com outra pessoa. Mas como entender que geralmente aquela situação, seja essa que você citou, né, um assalto, ficar preso no elevador, terminar um relacionamento, até que ponto entender, a partir de que ponto entender que aquilo é um trauma, como diferenciar? Então, aproveitando isso que você está me dizendo, para ser um trauma, a pessoa precisa ser submetido no momento que está acontecendo a um estresse muito grande. Então, pode ser, Fernandinha, qualquer um desses eventos que você me disse. No começo, a psicologia entendeu, e a psiquiatria também, que o trauma tinha a ver com condições difíceis, como terremoto, acidente de aviões, grandes guerras, geográficas, né? Parecia que tinha que ter aí esse exponencial. Mas ao longo do tempo se foi percebendo que não diz respeito ao evento, mas como a pessoa enxerga aquele evento na sua vida. Então, uma traição pode ser um trauma. Descobrir anos de casamento, por exemplo, e aí viu no celular do marido alguma coisa, ou ver pessoalmente aquela pessoa que você confiava, um amigo que pode ter traído a confiança e financeiramente passado a perna em outro. Então, tem várias questões que não dependem do evento, mas de como aquela pessoa interpretou aquele trauma. Agora, condição sine qua non, o estresse tem que ser muito elevado. Então, a pessoa precisa ter uma descarga de cortisol e de estresse e aquilo fica gravado, salvo na memória. Então, ela tem revivência do fato, flashbacks, sonhos vívidos, pensa, inclusive, quando está acordado. Aquela cena fica na cabeça por algum tempo. Quando a gente fala do primeiro mês, transtorno de estresse agudo. Então, tá tudo certo no que diz respeito a é muito recente, a tua memória tá tentando te proteger. Mas passou desse primeiro mês, aí a gente tem um quadro de TEPT, que é transtorno de estresse pós-traumático. Que a gente, inclusive, tratou semana passada aqui de abuso emocional, de violência psicológica, e a personagem, né, da série descobre que tem TEPT também depois, né, Janaína? Então, muitas vezes, no momento da vivência, as pessoas não se deram conta ainda que aquilo se transformou, apesar do estresse, que se transformou num trauma, né, Janaína? Sim, então o que é que acontece? Quando a gente fala dessa intensidade da emoção, então o estresse é muito grande. A gente está avaliando uma pessoa, por exemplo, que nem participou, mas viu um atropelamento, ou viu um assassinato, e aquilo para ela foi muito impactante. Então, ela percebe aquele nível de estresse, ela fica pensando a partir daquilo várias vezes sobre aquilo, e o corpo dela, Fernandinha, fica todo preparado, como se a qualquer momento fosse acontecer novamente. Aí ela deixa ou ela tenta evitar pensar. Quando eu falo tenta, porque a gente não tem controle sobre os nossos pensamentos. Então, quanto mais ela tenta fugir do pensamento, mais ele volta. O que a gente faz no trabalho em terapia é trazer aquele pensamento com técnicas de inoculação ao estresse, mas para que ela possa diminuir a potência e o valor do pensamento. E é importante que isso seja feito com um profissional. Vamos
atender os nossos telespectadores. Vamos sim. Vamos ver o que é que vocês trazem pra gente hoje, pra gente desmistificar. A Rosângela diz que tem claustrofobia, tem medo de velocidade também. Só que ela diz que nunca passou por um evento traumático que tenha desencadeado isso. O que é que pode ser? Ela mora no Cristo Redentor. Rosângela, a gente precisa entender que muitas vezes você não lembra, mas na infância, talvez ter ficado presa num quarto, ou o irmãozinho brincar muitas vezes era uma brincadeira que se tinha na infância, que era tenta se soltar e prendia a pessoa, aquela sensação de estar presa. Então, talvez você não lembre claramente do trauma, mas você teve a sensação no passado. E pelo que você diz aí, que você tem claustrofobia e medo de velocidade, então você tem uma tendência à ansiedade, porque a gente está falando de medos aí. Então, pensa um pouquinho sobre isso, se você tem raiz ansiosa, porque o medo é uma emoção da ansiedade. E aí, a mesma coisa vale para a velocidade, né? Às vezes ela não vai numa velocidade muito intensa, mas pode, em algum momento da vida, enquanto criança, ter, né? E a sensação do trauma, aquele estresse muito grande. Então, a memória, como era criança, ela não lembra claramente o que aconteceu, mas o seu corpo sentiu e a sua memória registrou. E quando a gente fala de ansiedade, a ansiedade tem um cunho biológico também, né? Então, é importante ela parar um pouquinho para pensar se isso é comum na casa dela. Só não fica sentindo isso tudo sozinha, né? Procura ajuda. E Júnior diz o seguinte: conheço uma pessoa que viu o irmão morrer afogado e tentou salvá-lo, só que não conseguiu. Hoje essa pessoa é muito calada, às vezes triste, mal-humorada, já disse para procurar um médico, mas não quer. E aí é muito comum, muitas vezes, as pessoas negarem o tratamento, né, Janaína? Isso, Júnior, o fato que você está contando realmente é um impacto muito grande. É aquilo que a gente estava falando, um grande estresse, e ele não conseguiu ajudar, né? E por isso que depois do fato, tem aí essa mudança de comportamento. Então, a gente vê direitinho o gatilho e a mudança de comportamento. Bom seria se essa pessoa realmente aceitasse ajuda, porque ia melhorar bastante. Até porque a perda de um irmão, né? E aí vem muitas vezes por si só, já é um luto, por si só, independente do trauma, né, Fernandinha? E aí a gente tem duas condições, o luto e o transtorno de estresse pós-traumático. Cometi um grande erro no passado, eu não consegui me perdoar, isso me consome muito. Tenho traumas em relação ao sexo, tenho baixa estima e sinto que destruí minha vida por conta desse erro. Devo procurar ajuda através de terapia? Deve procurar ajuda de terapia. Primeira coisa que a gente pode lhe ajudar também aqui é dizer que as pessoas cometem erros. Você ou qualquer outra pessoa. E isso precisa também entender que o perdão é uma condição, já que você perdoa as pessoas que convivem com você, para que você também exercite e exerça com você. Mas a terapia vai te ajudar bastante. Coragem de ser imperfeito, né? É verdade. Coragem de ser imperfeito. É possível se recuperar do trauma, por exemplo, de um estupro? Ela foi molestada sexualmente pelo irmão quando ela tinha 13 anos, perdeu a virgindade em um Acredito eu que molestada pelo irmão não foi com penetração, acredito, pelo que eu estou entendendo do relato. Inclusive, um dos estupradores filmou o ato. Não conseguiu denunciar, não teve suporte da família. Em ambas as situações, eu odeio os humanos por terem me feito sofrer a vida inteira. Então, a gente tem aí um quadro muito nítido, né, Janaína? Sim. É tão importante o que ela traz. E, primeiro, a gente quer agradecer pela tua vulnerabilidade, contando a tua história aqui, que pode ajudar tanta gente. Veja só, você precisa de uma ajuda, tanto de uma terapia, quem sabe de uma ajuda medicamentosa, dependendo do grau de ansiedade que isso te traz, né? O medo e a angústia que isso te traz, porque pode reverberar para a tua vida amorosa, sexual e daqui para futuro. Então, é importante que você pense nisso. Mas, o que a gente está entendendo aí? Quando ela pergunta se pode, sim, pode se recuperar. A gente trabalha, como eu disse, trabalhando com a fala para, através disso, minimizar a potência do pensamento que fica recorrente, obsessivo, voltando. E para que, através além dos pensamentos, o comportamento dela também comece a ajudar em relação a tudo isso que aconteceu e como ela pode fazer. Mas precisa realmente de uma ajuda de um profissional. Não sofra sozinha, não é? Não fique revivendo esse momento sozinha, vá procurar ajuda para você ter uma condição de vida, de qualidade de vida melhor. Daqui para frente, né? Os humanos, como você disse,
que estavam ao teu redor realmente não foram bons com você, mas não sei se isso é uma condição da humanidade. Então, realmente, a tua crença faz todo sentido pelo que aconteceu com você, mas a gente pode tentar ressignificar a tua crença. E aí a gente observa que existem sofrimentos e traumas distintos e cada pessoa está passando pelas suas dificuldades. Uma telespectadora ou telespectador, que a gente sublimou o nome, comenta que sofre com síndrome do intestino tímido e não consegue ir ao banheiro com pessoas por perto. Diz que sofre há anos, há mais de 10 anos, que isso sabe fazer. Até então, ela tinha um lugar que conseguia ficar só, porém está ficando sem opção e fica desesperado, ou seja, não consegue nem na própria casa fazer uso do banheiro se tiver gente em casa. Sim, e veja como isso consome, né? Sim. Por quê? Porque quando a gente fala disso, a pessoa ela vai se afastando, se esquivando, que é o termo que a gente usa, Fernandinha, e naquele momento, quando tem a esquiva, a sensação de ansiedade e de medo diminui. Isso faz com que a memória acredite que ela fez um bom comportamento, porque aliviou momentaneamente. Aí repete. Só que ela vai repetir. E aí vira um padrão e ela começa a generalizar. Antes ela se sentia confortável em casa, agora nem em casa ela consegue. E ela também precisa de uma ajuda e de um apoio. É isso, tá? Dá tempo mais uma antes de ir para o intervalo? Dá. Grandes traumas psicológicos que acarretam ansiedade e depressão por vários meses podem acarretar problemas físicos e abalar o sistema imunológico, sim, porque mexe com as emoções, mexe com isso, né? Isso. A depressão, ela tem uma condição, muitas vezes, que o comportamento fica disfuncional. Então, a pessoa dorme pouco ou dorme demasiadamente, se alimenta pouco ou se alimenta demasiadamente. Então, essa condição já traz uma dificuldade, inclusive nessa questão do imune, né? Do imune. E o que é que a gente precisa entender? A ansiedade, ela traz essa condição de taquicardia, boca seca, mão suada, e aí a pessoa fica tentando compensar. Muitas vezes compensa com drogas, álcool, cigarro, seja lá o que for. E isso também acaba com a saúde física. Então, sim. Precisa de ajuda e pode abalar o sistema físico e imunológico. Sim. Vamos aqui. Dá tempo? Não dá, né? Mas Jana vai voltar daqui a pouquinho, tá? É o momento de você mandar a sua pergunta pra gente também, ou sua partilha, se tu quiser que apareça o seu nome também, não tem problema não. A gente quer mesmo compartilhar. Eu agradeço muito a confiança que vocês depositam nesse programa, nesse espaço, no Descomplica, trazendo situações tão dolorosas, se colocando os seus traumas e sabendo que aqui não há julgamento, aqui não tem, porque fez isso. Não, de forma, porque a dor é maior. Não existe dor maior nem dor menor, são dores de pessoas distintas, em situações distintas, e que o mais importante é que está doendo para ela e a gente não consegue dimensionar isso, mas a gente está aqui para dizer que vocês não estão sozinhos. Então contem conosco aqui, tá? 988-933999, daqui a pouquinho Jana volta. Mais uma dica do